Obrigado. Diretamente para a TV Flib, eu, Lígia Prieto, estou aqui com a Elisa Lucinda, essa mulher atravessada pela palavra que percorre o nosso país, trazendo uma palavra em forma de poesia, em forma de força. Elisa, é um prazer, na sétima Feira Literária de Bonito, te receber mais uma vez, você Mais que já é uma uma vez. parceira. Eu sou o segundo cargo, eu sou uma. Se não há, mas pelo menos eu sou uma das madrinhas da feira, porque eu vim desde a primeira, né? Sim, e eu queria te perguntar quando foi que você percebeu que a palavra era sua aliada, que a palavra atravessava o seu corpo e que você trazia ela para o seu dia a dia, para o teu caminho. Eu acho que eu percebi que ela era minha aliada quando eu. Primeiro, ela foi aliada do meu desejo de ser atriz. Eu era muito novinho, eu tinha 11 anos, quando minha mãe me colocou para estudar declamação. E eu queria ser atriz, falava em ser atriz, mas toda criança, então minha mãe não deu tanta importância e me botou para estudar declamação com 11 anos e fazíamos recitais. Então a professora falava assim: olha, eu não dou é, declamação, eu dou interpretação teatral da poesia. Ah, E olha, toda poesia tem cenário, tem personagens, tem. uhum. Então aquilo, de uma certa forma, nutria esse lugar da representação no palco, né, para mim. Depois, isso foi uma percepção, assim, eu tratava aquilo como se fosse pro teatro. Hoje, Uhum. hoje tem recital, para mim ter esse lugar assim, sabe? Hoje tem ensaio, são palavras que eu sempre gostei. Mas depois, na adolescência mesmo, quando chegou a adolescência, que eu comecei a escrever aquelas poesias de protesto, de Sim, libertação, de eu quero pensar, eu sou autêntica, aquelas coisas da adolescência, aquela afirmação da identidade, eu vi o poder dela. Eu nem sabia que eu ia ser escritora, sim. mas eu sabia que era um instrumento para falar o que eu quisesse, que meu caderno era meu caderno, que aquelas palavras eram minhas palavras, sabe? Aquilo, essa sensação me deu um pertencimento cidadânico, uma Sim. entrada na vida adulta. Então ali foi muito importante na adolescência. Depois o resto ela foi se configurando como uma líder na minha vida. A poesia, principalmente a palavra poética, é líder na minha vida, é campeã de bilheteria. Você sabe que você contando, eu me identifico com fazer a declamação na infância. Eu, com 7 anos, também fazia aula de declamação. E como era para você, enquanto criança, enxergar esse lugar da palavra declamada? Você lembra de algumas regras? Eu me lembro que ali eu aprendi os silêncios, por exemplo. Eu me lembro da minha professora falando: aqui é uma pausa curta, aqui é uma pausa dupla. Você precisa ouvir a palavra para encontrar os silêncios. Você lembra desse processo também? Quem era minha professora era Maria Filina, lá no Espírito Santo, lá num lugar muito interior, digamos, em relação ao Brasil, né? Então, Vitória do Espírito Santo nos anos 60. Mas eu me lembro de ela fala hoje, ela está viva, e ela fala que eu transcendi o negócio, porque ela tinha umas regras assim para falar assim, entendeu? Aham. E eu sempre soltei minhas mãos, soltei cada vez mais. Eu não lembro de ouvir os silêncios, isso não, mas eu me lembro de uma regra assim. Como você não está lendo, está me ouvindo, eu tenho que traduzir quando a criança está falando, quando está falando cada personagem, pela entonação. Sim. Eu tenho essa obrigação de pontuar direito para que você compreenda. Então, ela sempre, na verdade, muita aula de pontuação, 2 pontos. Não, Aham. 2 pontos. Agora fala, agora descreva o que vem depois de 2 pontos, né? Então, eu aprendi, acho que principalmente a compreender o poema sem parar no final do verso. Isso para mim foi a danação das declamações. Aí até hoje. Eu odeio com todas as minhas forças quem fala parando.
Sim, no final de cada verso. Isso faz uma confusão na compreensão, muito difícil, às vezes, de depois tirar, sim. E fica uma coisa, sabe? inclusive, automática. Eu gosto muito de você, porque. Uhum, Porque essa pausa no D. Mas o Islã também faz isso. O sim. Islã vicia as pessoas a pausar fora do sentido. A escuta é maior, Então, teria que. Bem, enfim, mas eu acho que eu adoro o Islã. Estou falando sim. o que, que é o manejo Que o da desenho palavra. do verso, às vezes, É, a atravessa esse mancha, lugar. né, que eles chamam, né? A mancha Sim. gráfica atravessa o sentido. E deixa eu te contar uma coisa, eu estive na sua casa da poesia lá em Casa Poema. Botafogo, Casa na Poema. Casa Poema, e eu me lembro que eu fiquei muito emocionada mesmo com todos os cantinhos que eu encontrei lá. E quando eu fui com a minha mãe, isso foi já tem alguns anos, e quando a gente voltou para Campo Grande, inclusive minha mãe iniciou uma Casa da Poesia a partir desse encontro, mas foi muito curta a experiência dela, logo depois ela já faleceu, mas foi muito importante, porque eu me lembro que ela saiu de lá acreditando que era importante abrir casas de poesia, era importante lutar por esses espaços da poesia. Você tem espalhado isso pelo Brasil. Você tem percebido essa diferença de forma concreta aos encontros que você tem passado pelo Brasil? Não. Casa Poema é uma raridade. Não se conta. Mas eu percebo que a poesia é inabalável. Corre rio, começam guerras, acabam guerras. Ninguém dá cabo dela. Ela está sempre ali, resistente, nasce, brota em cada coração apaixonado. Todo mundo que não é poeta escreve poema quando está apaixonado. Isso é uma loucura, né? Isso é uma beleza. Se tomar um chifre, então, nossa senhora, Escreve, escreve que é uma vai beleza. saindo tentando Para ficar bom, elaborar para ficar para bom, se curar. para figurar. Uma outra pergunta que eu te faço a partir da poesia: quanto tempo você acha ou percebe que dura uma palavra para nascer? Para ela percorrer o corpo da gente e a gente conseguir levar ela para o mundo? Eu acho que é muito variado. Tem palavra que nem esquenta aqui dentro, sabe? Não, não sei se ela precisa ficar muito tempo. Ela é brotada do corpo, né? Quem produz a palavra é o corpo. Porque a gente produz palavra e o jeito como a gente arruma elas produz linguagem. Sim. Então, que é o que me interessa muito. Então, eu acho que o que é muito importante, talvez, seja entender a palavra como tradução. Eu me sinto uma pessoa, eu sou uma tradutora. Eu acho que o poeta é basicamente um tradutor. Por exemplo, eu tenho esse pôr do sol aqui, eu tenho a tarefa de transformá-lo em poema, com os matizes, com os dourados, com os laranjas, com a noite vindo no encalço. Tudo isso eu tenho para botar no poema. Acabei de fazer um poema. Sim. Ah! Porque assim a poesia brota, ela nasce. Então, essa durou pouquíssimo tempo aqui dentro. Veio e já jogou para É fora. isso. E umas não, dão mais trabalho do tempo. Mas eu nem classifico assim, sabe? Escrever é muito confortável para mim. Eu não Sim. tenho nenhuma dor. Não é nenhum sacrifício zero. Uhum. Não sofro para escrever. Eu fico boa escrevendo. Agora, passando para a nossa feira literária, Ah, qual a importância que você vê nessas feiras literárias no centro da praça, de uma cidade? eu acho que é a hora que a gente para pensar na palavra. Ninguém pensa, porque a palavra é banal, né? É sobre isso que eu vou falar agora. Sim. Ela é muito banal. Você fala assim, desliga ali. Aham, vou sim. Você quer laranja? Sim.
E aí, você quer casar comigo? Sim. É mesmo? Sim. Usou para laranja e usou Pro para pedido de o pedido de casamento. casamento. É a mesma. E isso, como tem milhares que a gente joga fora, que são esses de. Aí, né? Oi! Aham. E a gente não, nem pensa. Palavras importantes que têm função, que todas podem ser importantes ou não, dependendo da função. Função importantes na nossa vida, a gente não função importante em nossa vida, a gente às vezes dá o desprezo. Eu sou sempre muito levada a fazer esgrima com a palavra. Numa conversa, se eu quero levar o negócio para um lado, é tudo com a palavra, sabe? É, e acho que muita gente não percebe isso, quer ir na violência, outros modos que não são modos tão amistosos, tão propulsores de paz como eu acho que a palavra é. Então a feira literária bota um holofote na palavra. A gente para homenagear esses gênios, como o Manuel, a gente para pensar na palavra, essa corriqueira que nos traduz, né? E que é retirada, negada de propósito às Sim, pessoas menos esclarecidas, sim. às pessoas menos informadas, para melhor excluí-las. Porque uma pessoa com palavra, com domínio da palavra, ela é difícil. Tanto que eu já ouvi muitas vezes alguém falar, é uma qualidade que eu acho que eu tenho, Sim. é, e alguém falar, e para mim, como uma mulher negra, isso foi fundamental, e então as pessoas, olha, cuidado com ela. Me contam, amigos meus que às vezes estão no bastidor, sabe, lá na Sim. suíte, e a menina está me entrevistando aqui, cuidado com ela. Eu lembro de uma vez, essa foi ótima, É. a menina me entrevistando numa universidade, era tipo universidade, faculdade de comunicação, e uma das exercícios era a menina me entrevistar. Então ela estava muito empolvorosa, e minha assistente foi comigo, minha sócia foi comigo, e ela tem uma capacidade de ficar invisível incrível. Bom. E ela ficou lá na suíte, Aham. sabe? Estou achando que eu faço parte da exposição. É, não estou vendo. É, é, ela ficou na suíte, lá com a diretora. E a Ouvindo. diretora falava no ponto com a repórter. Aí ela, olha, é, é, Elisa, eu queria saber qual é a importância da sua vida, da palavra como na sua política de vida. Aí a mulher dizia, depois minha amiga contou, assim, não vai com esse assunto não, não vai muda de assunto que ela fala o que ela pensa, hein? Cuidado que ela fala o que ela pensa. Olha, olha. Mas, gente, Aí ela, quer dizer, vou melhorar a pergunta, a menina se atrapalhando toda. atrapalhava mais ainda a Atrapalhava a menina. garota. E aí até que ela falou assim, bom, eu conversei aqui com a maravilhosa Elisa Lucinda. Aí a mulher falou, tira maravilhosa, nada a ver, nada a ver. Parece que tá, não, 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 tira maravilhosa. Você parece que está sendo tiete, tira. Fala com ela que você tem que repetir. Ela, Elisa, houve um errozinho técnico aqui, nosso, do som, eu vou ter que repetir o final. Eu falei, tá bom. Eu conversei com a Elisa Lucinda e eu não tô sabendo. Aí eu, você tirou maravilhosa! Aí a mulher, voto maravilhoso, voto maravilhoso. Eu adorei, eu adorei. Eu tô sem saber, eu tava atacando lá. Minha amiga disse que ela, beleza. Eu só assisti de camarote, tudo. E A liberdade é um segredo, a liberdade, parece. a liberdade Porque, é o grande. porque parece que cada um tem um caminho de descoberta e de conquista e construção. E eu acho que talvez essa liberdade de conseguir entender, conseguir falar o que se pensa, que Uhum. faz a gente pertencer ao mundo, é muito difícil para algumas pessoas. E aí isso torna o motivo, talvez, delas
É muito difícil para muitas pessoas. Provarem a liberdade Você alheia. tem razão, a liberdade é uma qualidade, né? Um fruto do espírito e é uma virtude. E, no entanto, ela é assustadora, porque ela não tem onde colocar, você não tem Sim. onde armazenar, sabe? Eu gosto muito de falar besteira, contar piada, falar sacanagem. E aí uma colega minha de trabalho falou assim, você só fala merda, né? Aí eu falei assim, muito cuidado onde você fizer esse comentário. Tem pessoas que pagam para me ouvir, Sim. entende? Porque ela chama de merda essa brincadeira, a liberdade, a sacanagem, o erótico. Que se a gente crescesse com isso com mais naturalidade, teríamos uma consciência e um mundo muito Muito menos. melhor. Não, toda hora eu tô com esse problema, porque eu tenho lá, né, no elenco uma criança, né? Tem algumas crianças, e às vezes eu erro. Gravando, aí eu E, falo. Ah, e sai daí não, uma tipo, palavra qualquer. eu falo, tá, erro e xingo, sabe? Uhum. Porque, sabe quando você. Sim. E aí, a criança, eu falo, ai meu, que porra, sabe? Enfim, uma criança de 11 anos, só, sabe? Que ouve isso e tem esse contato em todos os lugares. Lugares, e a gente, né, tá nesse atraso. Mas é isso, eu acho que eu gosto muito que exista essa. Que a palavra dê essa autonomia. A palavra liberta. Liberta, acolhe, dá autonomia, dá segurança, sobretudo. E ainda tem mais. Nas opressões todas, o pacto de silêncio é fundamental. Sim. O pacto de silêncio para um pedófilo, fala para criança. O pacto de silêncio do homem abusador, Sim. né? E você vê que uma coisa, uma das armas que os homens abusadores têm contra nós é dizer que a gente é doido. Sim. Então, é uma palavra. Isso inclusive, chama-se assédio moral e psicológico. A violência moral e psicológica. Você dizer que você está doido, dizer que o outro está doido, confunde o jogo. Sim. Confunde as regras do jogo, né? Muitas mulheres, e não é à toa que as mulheres são enlouquecidas, não é à toa, né? De agora, eram postas inclusive em manicômios, sabe? Então, assim, a presença do silêncio na opressão é muito comum, Então né? que a gente possa falar. Sim, por isso que eu acho fundamental uma festa como essa, tem muito efeito no presente, mas tem mais ainda no futuro. Muito obrigada por esse Uma delícia encontro conversar com e você. essa Você devia dar troca. um workshop de entrevista. Ai, que delícia, É, obrigada. não, porque tem tantos entrevistadores que ficam, quem quiser estiver ouvindo, é bom que veja. Fica com aquele papelzinho, você está respondendo, ela está pensando na próxima pergunta dela. Sim. E aí não sabe conversar a Não, reportagem. eu escuto porque eu amo, eu me encanto de Muito lindo, verdade. muito lindo. A gente se encontra na TV Flip e a gente acabou de conversar com a maravilhosa Elisa Lucia. Muito bem, muito bem.